Depois de meses tentando provar que ele foi realmente a vítima em um jogo ilegal administrado pela Agência Central de Inteligência, Rick Ross finalmente ouviu seu destino: culpado. Vida na prisão, sem possibilidade de liberdade condicional. Rick não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Ele ficou sentado no tribunal, incapaz de falar. Ele olhou para sua mãe e a viu chorando. Ele pensou consigo mesmo que nunca mais a veria fora dos muros de uma prisão. Por quase uma década, Freeway Rick Ross foi o homem mais importante quando se tratava de vender crack nos Estados Unidos. Suas drogas eram vendidas em todas as grandes cidades do país, faturando milhões de dólares por dia. E, no entanto, lá estava ele, sentado em um tribunal de San Diego, prestes a ir para a prisão pelo resto da vida. Vítima de uma lei de 3 sentenças e seu próprio império das drogas ajudou a criar. Em 1984, Ronald Reagan foi presidente por 3 anos. Fellow Americans, I've said on several occasions that I wouldn't comment about the recent congressional hearings on the Iran-Contra matter until the hearings were over. A Reaganomics estava em pleno vigor e a Guerra Fria estava em seus anos finais. Durante o mesmo período de 3 anos, Freeway Rick Ross e sua equipe, incluindo Ollie Newman e Norman Tillman, monopolizaram o mercado de drogas de Los Angeles com um novo produto de sucesso: o crack. Como vimos no episódio anterior, Rick viu o potencial de crack no mercado inexplorado. A cocaína em pó era muito cara para vender na comunidade urbana de Rick, em sua maioria afro-americana. Mas o crack, uma forma de droga relativamente barata e fácil de fazer, tinha potencial. E Rick tirou proveito disso. Rick colocou seu cérebro para funcionar e começou a vender crack pré-fabricado, conhecido como Red Rock. E em poucos anos, ele passou de vender alguns milhares de dólares em cocaína em um dia para quase $1 milhão cada dia. Seu suprimento de cocaína veio de Ivan Arguelas e Henry Corrales, 2 nicaragüenses que moravam em Los Angeles. Eles tinham conexões com cartéis de drogas colombianos e viram potencial em Rick para empurrar seu produto nos Estados Unidos. O relacionamento foi fortuito para todos os envolvidos. Mas no final de 1983 ou início de 1984, Rick conheceu outro fornecedor nicaragüense que estava em uma posição superior na cadeia alimentar, Oscar Danilo Blandon. Esse relacionamento levaria Rick a alturas que ele e seus amigos nunca poderiam ter sonhado. Danilo Blandon nasceu em 29 de julho de 1951 em Manágua, Nicarágua, em uma família bastante rica de proprietários de terras. Depois de estudar na faculdade no exterior, Blandon voltou para casa para trabalhar na propriedade de seu pai. Depois disso, ele começou a trabalhar no governo da Nicarágua, que estava sob o controle do ditador Anastácio Somoza. Quando Somoza foi derrubado pela Frente Sandinista de Libertação Nacional Comunista em 1979, Blandon sabia que estava em apuros. Ele fugiu para os Estados Unidos com sua esposa e filha em busca de asilo político. Eles moraram em Miami por cerca de 1 mês antes de se mudarem para Los Angeles, onde Blandon vendia carros usados para viver. Em 1982, Blandon conheceu outro exilado nicaragüense chamado Norin Menezes, conhecido na comunidade como o Padrinho. Os dois começaram a gostar um do outro e Menezes fez uma oferta a Blandon: vender cocaína e mandar o dinheiro de volta para Nicarágua para ajudar a financiar o esforço de resistência contra os sandinistas. Blandon, ainda amargo por ter que fugir de sua casa, concordou facilmente. Logo, ele estava comprando e vendendo diretamente dos cartéis colombianos, nicaragüenses e mexicanos. Onde ele conseguiu esses contatos de alto nível é um mistério. Mas isso não importava quando Blandon conheceu Rick Ross na parte de trás do carro de Henry Corrales no final de 1983 ou início de 84. A essa altura, Blandon já tinha o produto e sabia que Rick era o homem certo para vendê-lo.
De acordo com Rick, ele teve que pagar $60 mil a Corrales pela apresentação de Blandon. Curiosamente, Blandon também pagou a Corrales $60 mil pela oportunidade de conhecer Rick. Seria o último grande pagamento para Henry Corrales, porque a apresentação significava que ele estava completamente 100% satisfeito com o fornecimento de drogas para Rick Ross. Rick e Blandon se dirigiram até Rialto, 96 quilômetros a leste de Los Angeles, falando de negócios o tempo todo. Blandon ofereceu vender cocaína para Rick por apenas $20 mil o quilo, em comparação com os $34 mil que ele estava pagando para Corrales. De acordo com Rick, ele comprou 50 quilos poucas horas depois daquela reunião inicial. 50 quilos foi a maior compra que Rick e sua equipe já fizeram em uma única compra. Rick Ross e Danilo Blandon estavam oficialmente no mercado e os negócios estavam prestes a explodir. Ollie Newell lembra que assim que Blandon entrou a bordo, tudo mudou. Ele forneceu todas as ferramentas essenciais para levá-los de traficantes de rua a chefões do tráfico de drogas de todo o país. Cocaína pura, contadores de dinheiro e infraestrutura. Rick afirma que poderia obter qualquer quantidade de produto que precisasse em cerca de 45 minutos e, por meio de sua rede, o produto teria desaparecido no final do dia. No início, Rick estima que estava vendendo mais de $1 milhão em cocaína por dia por causa de Blandon. Parte do sucesso de Rick em 1983 e 1984 veio da abertura do que ele chamou de mega casas. As mega casas funcionavam de maneira diferente das casas de crack normais, pois vendiam a um preço definido, $100 por pedra, sem negociação. Cada 28 gramas de cocaína foram cortados em 14 pedras de crack. As doses pequenas e relativamente acessíveis tornavam mais fácil para os viciados obter uma solução rápida. E Rick estava ganhando $400 a mais por onça do que se estivesse vendendo à moda antiga. Rick previu que cada mega casa renderia quase $40 mil por dia. Conhecendo os riscos envolvidos, ele fez questão de empregar não adictos e os alternou constantemente. Sempre pragmático, Rick sabia que a qualquer momento a casa poderia ser invadida ou roubada, e ele queria minimizar qualquer tipo de perda. As mega casas foram um sucesso. $100 era o suficiente para os drogados curtirem a brisa que procuravam e era muito fácil comprar a segunda dose por apenas mais 100. Era tudo propício para os adictos. No final de 1984, Rick tinha cerca de 8 mega casas montadas, completas, com unidades para o viciado em movimento. Graças ao estoque de Blandon, ele estava movimentando mais de 125 quilos de cocaína por dia e o dinheiro não parava de entrar. É importante lembrar que Rick e seus amigos ainda tinham cerca de 20 e poucos anos e estavam ganhando mais dinheiro do que poderiam ter sonhado. Eles compraram carros luxuosos, casas caras, roupas de primeira e todos os anos eles esquiam juntos em Aspen. E quando o Lakers jogava, Rick e seus amigos estavam sempre lá. Mas durante tudo isso, Rick permaneceu focado e humilde. Apesar de gostar dos flashes, ele nunca deixou o dinheiro subir à sua cabeça e distraí-lo. Segundo amigos, ele estava sempre disposto a mostrar ao resto de sua equipe o caminho para o sucesso. No entanto, Rick não conseguiu revelar seu caminho para o sucesso. Em 1984, ele comprou várias lojas de peças de automóveis e reformou um hotel de 22 unidades chamado Freeway Motor Inn, como forma de lavar o dinheiro das drogas. Com o crescimento dos negócios em toda Los Angeles, era hora de expandir suas operações para o resto do país. Em algum momento de 1984, um antigo associado de tênis de Rick o apresentou a seu irmão, Mike Wingo, que morava em St. Louis, Missouri, e estava tentando entrar no jogo. Rick não tinha ideia de quanta cocaína estava indo para o meio oeste do país. Então, ele voou para St. Louis
para encontrar Mike e começou a falar de negócios. Rick deu a Mike um kit inicial de drogas para vender. Poucos dias depois, Mike ligou e apresentou Rick a outra pessoa interessada em negociar em São Luís. Em nenhum momento, os negócios começaram a circular no The Gateway to the West. Por volta da mesma época, um amigo de Rick o abordou sobre como entrar no mercado de Cincinnati. Como fez com St. Louis, Rick deu a seus contatos um pacote inicial e esperou pelos resultados. Em questão de meses, Rick conseguiu conquistar 2 cidades do meio oeste. Logo, a cocaína de Rick estava chegando às ruas de todas as grandes cidades da América. Kansas, Seattle, Detroit, Nova Orleans, Atlanta e a própria Big Apple. Mas, com o sucesso, vem a notoriedade. Rick estava no radar da polícia há algum tempo e estava prestes a ficar muito pior graças ao homem que o fez rei, Danilo Blandon. Freeway Rick Ross estava no auge de sua carreira no tráfico de drogas em meados da década de 1980. Ele mesmo admitiu que 1985 e 1986 foram seus melhores anos. Ele tinha seu produto em quase todas as grandes cidades dos Estados Unidos. Ele estava vivendo a vida de um gangster de Hollywood. Carros, casas, dinheiro. Os paralelos com a força do poder, que surgiu no início de sua carreira, não foram perdidos por ele. Mas, apesar de todos os esforços de Rick para manter seu dinheiro limpo, as lojas de peças automotivas, o hotel, os barcos e as casas não foi o suficiente para mantê-lo longe de problemas com a lei. Em outubro de 1986, enquanto Rick estava verificando a operação em uma das mega casas, ele recebeu um telefonema dizendo que sua namorada, Marilyn, havia sido presa, junto com algumas outras pessoas, e que seu esconderijo havia sido invadido. Rick voou imediatamente de volta para Los Angeles. Infelizmente, assim que voltou, soube que Michael Wingo, seu homem em São Luís, acabara de ser preso com mais de 4 quilos de cocaína em um carro que Rick havia lhe dado. Para piorar as coisas, Mike estava vendendo cocaína em sua própria casa. Enquanto Rick estava visitando St. Louis, ele estava usando seu nome verdadeiro. Ele temia que pudesse haver evidências que poderiam implicá-lo na prisão de Mike. Enquanto tudo isso acontecia, o irmão de Rick, David, começou a ser seguido por patrulha da polícia. Durante uma dessas interações, David foi parado e a polícia mencionou o nome de Rick. Estava claro que a polícia sabia quem era Rick Ross. Rick presumiu que ele estava lidando com policiais sujos, procurando ganhar um pedaço da fortuna dele. Assim, ele garantiu que ele e seus meninos estivessem sempre protegidos, mantendo um dos melhores advogados de defesa da cidade, Alan Fenster, trabalhando para ele. Alan não saiu barato, mas Rick não iria deixar ninguém em sua tripulação ir para a prisão. Eventualmente, Rick soube que havia um mandado de prisão em São Luís em conexão com Mike Wingo. Mas quando ficou claro que Mike não testemunharia contra seu chefe, as acusações contra Rick foram retiradas. Nos anos em que a DEA manteve o controle sobre Rick, ainda não havia nenhuma evidência substancial que pudesse ligá-lo a um crime. De acordo com Rick, o que o permitiu sobreviver todos esses anos sem nenhum problema com as autoridades foi o quão cuidadoso ele foi para esconder sua identidade. Ele usava identidades falsas sempre que podia. Se certificava de que as janelas do carro fossem escurecidas e nunca divulgou seu nome verdadeiro quando não precisava. Rick Ross era simplesmente um nome sem rosto. Rick conta como ele e Ollie uma vez tropeçaram em uma batida e viram um amigo deles, que nem era traficante, ser preso pela polícia. Mais tarde, naquela noite, o amigo voltou e Rick perguntou o que havia acontecido. O amigo revelou que a polícia o confundiu com Rick Ross. Em outra ocasião, a academia que Rick frequentava foi invadida. Ele foi capaz de se esconder entre a multidão de pessoas, saindo sem que a polícia percebesse que ele estava lá. Apesar de sua capacidade de permanecer persona non grata, as casas de Rick ainda eram objeto frequente de batidas policiais. Seus amigos e funcionários eram presos rotineiramente
cocaína e armas apreendidas e milhares de dólares perdidos. Um ataque em 1987 trouxe notícias que Rick levava muito a sério. Enquanto os policiais investigavam a casa, o amigo de Rick os ouviu discutindo o que era oficialmente chamado de Força-Tarefa de Rick Ross na Freeway. A Força-Tarefa era uma unidade local, estadual e federal criada em janeiro de 1987, com o objetivo de derrubar o império das drogas de Rick. Uma equipe de 9 oficiais da Polícia de Los Angeles e do Departamento de Xerife liderou o esforço, que eventualmente incluiria o FBI, a DEA e a Força-Tarefa de Repressão às Drogas do Crime Organizado. Rick e sua equipe não entendiam o quão grande a investigação multiagência realmente era, mas os ataques constantes, às vezes simultâneos, de diferentes esconderijos, deixavam Rick nervoso. Ele imaginou que o calor acabaria diminuindo, mas por enquanto ele manteria o ouvido bem aberto para o caso de mais problemas surgirem. O calor, de fato, diminuiu. Mesmo que Rick soubesse que estavam de olho em sua operação, ele continuou os negócios como de costume, se certificando de reforçar sua segurança. Em 1987, a operação de Rick estava vendendo 100 a 200 quilos por dia, com cada esconderijo trazendo $100 mil por dia. Agora, esses números vêm de Rick pessoalmente, e é difícil dizer o quão precisos eles são. Dito isto, os promotores estimaram mais tarde que durante a carreira de Rick, ele arrecadou perto de $1 bilhão. Então é provável que os números de Rick não estejam muito longe. Em abril de 1987, Rick e seus amigos Ollie Newell e Cornell Ward estavam saindo de uma das oficinas de Rick, o Big Palace of Wheels. Quando começaram a dirigir para casa, Rick notou um carro sem identificação os seguindo. Outro carro parou bem ao lado deles. Lá dentro, eles viram os casacos verdes do Departamento de Xerife de Los Angeles. Ollie reconheceu um dos policiais como Robert Sobel, com quem ele já havia se desentendido. No momento em que o sinal ficou verde, Rick, Ollie e Cornell decolaram. Seguiu-se uma perseguição. Depois de um tempo, Rick disse a Ollie para assumir o volante e manter o pé no acelerador. Quando Ollie assumiu o controle, Rick rolou para fora do assento do motorista, enquanto o carro ainda estava em movimento e saiu correndo. Enquanto Rick corria, a polícia atirou. Eventualmente, Rick escapou, mas Ollie e Cornell foram presos. Depois que Ollie e Cornell pagaram fiança, eles se encontraram com Rick e o informaram dos detalhes de sua prisão. Ambos os homens foram atirados ao chão e espancados. Então, Cornell observou um dos policiais tirar 1 quilo de cocaína de um dos carros da polícia e colocá-lo no porta-malas do carro de Rick. Rick não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Seu advogado, Alan Fenster, conseguiu fazer com que as acusações contra Ollie e Cornell fossem retiradas. Mas as acusações foram prontamente feitas contra Rick. A polícia afirmou que Rick atirou neles enquanto Rick estava fugindo. Depois de conversas com Alan e sua mãe, Rick concordou que a coisa mais inteligente a fazer era simplesmente se entregar. Durante o interrogatório, ele jurou que não atirou na polícia e até fez um teste no detector de mentiras para provar que ele estava falando a verdade. Mas os investigadores continuaram com as acusações. Em audiências preliminares, Alan Fenster solicitou acesso às fitas dos interrogatórios de Rick. Ele analisou as fitas e, quando voltou, conseguiu provar que as fitas foram adulteradas, cortadas e emendadas para parecer incriminadoras. O juiz rejeitou as acusações. Rick Ross era um homem livre. O conflito com a lei deixou Rick nervoso. Sua namorada, Marilyn, acabara de ter uma filha bebê e ele sabia que precisava tirar sua nova família de Los Angeles, longe do estresse de sua vida de crime. Rick, Marilyn e a filha se mudaram para um subúrbio tranquilo em Cincinnati. Ele se aposentou do tráfico e viveu em paz por um tempo. Rick afirma que foi aposentado por 1 ano antes de receber outra ligação de Danilo Blandon.
Outros relatórios dizem que foi alguns meses. Apesar de tudo, enquanto Rick estava em Cincinnati em 1987, Blandon o procurou sobre como voltar ao jogo. Rick concordou em reiniciar sua operação em Cincinnati, que já foi um sucesso. Mas Rick sabia que desta vez seria a última. Ele estava ficando cansado do jogo. Depois de economizar um pouco mais de dinheiro, era hora de sair e voltar seu foco para negócios legítimos. Ele já possuía vários hotéis que ele sabia que poderiam ser lucrativos como mais do que frentes de lavagem de dinheiro. Mas antes que ele pudesse fazer sua saída, ele precisava terminar seu último urra. Rick viajou entre Los Angeles e Cincinnati, comprando centenas de quilos de cocaína de Blandon por $10 mil cada. Apesar dos anos trabalhando juntos, Rick nunca perguntou a Blandon sobre sua história. Mas em uma festa, certa noite, por volta do final de 1987 ou início de 1988, Blandon disse a ele que a razão pela qual ele estava vendendo drogas era porque havia uma guerra em seu país natal. O dinheiro das drogas estava sendo usado para ajudar o exército rebelde a lutar por suas terras. Isso foi tudo o que ele divulgou para Rick. Nenhum deles percebeu que o pequeno fato pessoal logo revelaria um escândalo internacional. Em setembro de 1988, um dos homens de Rick foi enviado de ônibus para Cincinnati com 9 quilos de cocaína. Sem o conhecimento de Rick, o mensageiro notou que, enquanto chegou no Novo México, cães farejadores cheiraram traços de cocaína enquanto eram parados em um ponto de ônibus. Assustado, o mensageiro fugiu, deixando a mala para trás. A DEA continuou observando a mala, esperando para ver quem a reclamaria assim que chegasse a Cincinnati. Alguns dias depois, Rick e seu associado Alfonso Big Al Jeffries dirigiram até a estação de ônibus de Cincinnati para se encontrar com o mensageiro. Big Al entrou e perguntou sobre o Greyhound vindo de Los Angeles. O mensageiro não estava em lugar algum, mas Big Al reivindicou a mala que eles haviam deixado para trás. Agentes da DEA imediatamente o prenderam. 9 quilos de cocaína eram suficientes para prender um homem por décadas. Big Al acabou cumprindo 20 anos pela prisão. O evento assustou tanto Rick que ele fez as malas e voltou para Los Angeles. Após seu retorno, Rick começou a trabalhar na construção, se mantendo discreto. Mas era tarde demais para seu plano de saída. Rick já estava sob investigação no Texas por conspiração para traficar cocaína. O grande júri proferiu uma acusação no final de 1988 ou início de 1989 e um mandado de prisão foi emitido para Rick. Para piorar ainda mais as coisas, durante seu interrogatório para a apreensão de Cincinnati, Big Al quebrou e se voltou contra Rick, revelando detalhes de suas várias viagens de Los Angeles para as principais cidades do país. Em 8 de junho de 1989, Rick foi indiciado por acusações federais de conspiração. Por meses, Rick continuou vivendo sob o radar em Los Angeles e nada veio do mandado de prisão. Mas em novembro de 1989, enquanto despejava concreto em um canteiro de obras, Rick viu um carro da polícia sem identificação vir gritando até ele. Rick não pensou e saiu correndo. A polícia abriu fogo. Rick se escondeu em uma casa próxima. Uma equipe da SWAT de 2 homens o descobriu escondido em um armário e o prenderam. Por preso, queremos dizer que os policiais do Departamento de Polícia de Los Angeles espancaram Rick sem piedade. Rick diz que eles usaram lanternas e frigideiras. Fotos de evidências mostram vários cortes e hematomas infligidos pelos policiais. Em última análise, em 5 de setembro de 1990, Rick se confessou culpado de conspiração para traficar cocaína, resultando em uma sentença obrigatória de 10 anos. Ele foi enviado para Boone County, Kentucky, nos arredores de Cincinnati,
do outro lado do rio Ohio. O reinado do traficante de 30 anos estava oficialmente acabado. Mas sua história estava apenas começando. Enquanto estava na prisão, Rick foi abordado pelo Departamento de Justiça. O FBI estava no meio de um caso anticorrupção em grande escala, conhecido como Operação Big Spender, com o objetivo de reprimir a corrupção policial. O FBI viu Rick como uma testemunha ocular da corrupção no Departamento de Polícia de Los Angeles. Anos antes, Rick e seu advogado, Alan Fenster, contrataram um detetive particular para investigar os policiais corruptos que o encontraram. Agora, Rick e Alan foram capazes de entregar todas as informações que reuniram para o FBI. Rick testemunhou contra os policiais corruptos da Força-Tarefa de Rick Ross da LAPD, incluindo os homens específicos que plantaram as drogas em seu carro, depois que ele, Ollie e Cornell foram perseguidos pela polícia. Ele foi apoiado por evidências de vídeo de detetives corruptos que roubaram dinheiro durante várias incursões antidrogas. No entanto, o júri achou difícil acreditar em um traficante de drogas ao invés do Departamento de Polícia. No final do dia, os julgamentos do Big Spender resultaram principalmente em absolvições ou acordos, embora 19 policiais tenham sido condenados. A única luz brilhante veio na forma de uma frase reduzida para Rick. Sua sentença de 10 anos foi reduzida para 4. Em setembro de 1994, Rick Ross completou seu tempo e foi libertado da prisão. Agora, com 34 anos, ele voltou ao centro-sul de Los Angeles para continuar administrando sua oficina, o Big Palace of Wheels. Rick achou que seus dias de tráfico de drogas haviam acabado. Ele teve sua segunda chance e não iria estragá-la. Ele participava de tours pela mídia, dando entrevistas sobre seus dias de tráfico de drogas e o tempo na prisão. Ele queria reparar os danos que infligiu à sua comunidade. Rick começou a trabalhar com organizadores comunitários, estabelecendo centros juvenis e doando dinheiro para igrejas. Em nenhum momento ele se transformou de chefão do tráfico em filantropo. Mas depois de alguns meses de vida após a prisão, Rick recebeu um telefonema que desejou nunca ter recebido. Era um fantasma de seu passado. Um homem de quem ele nunca esperava ouvir de novo, Danilo Blandon. No início de 1995, Rick Ross tinha acabado de sair da prisão e estava ansioso para reiniciar sua vida. Então ele recebeu um telefonema inesperado de um antigo sócio, Danilo Blandon, e sua esposa, Shepita. Queriam dar um jantar para Rick. De acordo com Rick, demorou 6 meses antes que ele e Blandon realmente se sentassem. No final das contas, Blandon disse a Rick que devia dinheiro a seus fornecedores colombianos e que precisava da ajuda de Rick para vender 100 quilos de cocaína. O que tornava este negócio diferente do resto era que Rick não iria realmente comprar a cocaína. Ele era apenas o intermediário. Blandon até ofereceu a Rick uma taxa de localização de $300 mil se ele pudesse arranjar um comprador para ele. Rick ficou dividido sobre a decisão. Na época, ele também devia algum dinheiro a algumas pessoas, e isso seria uma resposta para o problema. E Blandon garantiu a Rick que este não seria um negócio típico. Era simplesmente um amigo ajudando outro amigo em uma encrenca. O que um pequeno favor poderia machucar? Rick contatou um velho amigo dele, Leroy Chico Brown. Chico construiu para si uma boa operação com drogas. E Rick esperava que, se Chico e Blandon se dessem bem, Blandon deixaria Rick em paz. Por fim, todos concordaram e marcaram a data para o negócio, 2 de março de 1995. Rick e Chico, junto com San José Mike, o homem que apresentou Rick a cocaína 15 anos antes, conheceram Blandon no estacionamento de um Denny's em Chula Vista, ao sul de San Diego. Blandon se aproximou de Rick e Chico e pediu o dinheiro. Chico perguntou onde estava a cocaína e Blandon apontou para um Chevy Blazer do outro lado do estacionamento. Rick lembra como Blandon estava impaciente.
tanto que deixou Chico nervoso. Mas Rick garantiu a Chico que tudo ficaria bem. Chico entregou o dinheiro a Blendon e Rick e San José Mike foram até o Chevy Blazer e começaram a descarregar as drogas. Bem na hora, a DEA e as autoridades locais pularam de seus esconderijos. Rick imediatamente saltou para a caminhonete de seu amigo e decolou. Quando seus pneus cantaram para fora do estacionamento, Rick se virou e viu Danilo Blendon olhando para ele, rindo. Helicópteros sobrevoaram enquanto vários carros não marcados perseguiam a caminhonete em alta velocidade de Rick. Rick se lembra de ter pensado que esse era o seu fim. Sua vida acabou. Ele bateu em uma cerca viva, saltou do carro e correu para salvar a vida. Quando ele finalmente parou, ele foi recebido por uma dúzia de oficiais locais e federais. Pela segunda vez, Freeway Rick Ross estava sob custódia por cocaína. Ele tinha 35 anos. Em setembro de 1995, 6 meses depois de ser preso, Rick Ross conheceu um jornalista chamado Gary Webb na sala de visitas do Centro Correcional Metropolitano de San Diego. Durante 2 meses, Gary estava investigando a dica mais estranha que a ficção de que os traficantes de drogas estavam trazendo drogas para os Estados Unidos em nome da CIA. Um dos principais traficantes envolvidos era ninguém menos que Danilo Blendon. Gary explicou que Blendon era filiado ao grupo de guerrilha nicaragüense de direita conhecido como Contras. Os Contras lutavam contra o regime comunista dominante, os sandinistas. Blendon, sob a tutela de Noreen Menezes, vendeu e traficou cocaína para os Estados Unidos e usou o dinheiro para ajudar a armar os Contras. O mais chocante é que a CIA estava ciente disso e usou Blendon como um agente secreto. O Congresso cortou fundos para os Contras assim que foi revelado que os guerrilheiros estavam cometendo violações dos direitos humanos. Então a CIA secretamente ajudou a financiar o esforço dos Contras, vendendo contrabando para todo o mundo. O maior escândalo, que já havia estourado em meados dos anos 80, foi que altos funcionários do governo haviam secretamente facilitado a venda de armas para o Irã, que estava sob embargo de armas. O escândalo, conhecido para sempre como o caso Irã-Contra, quase derrubou o governo Reagan. Mas Gary Webb percebeu que o escândalo não parava por aí. Ao longo dos anos 80, a CIA trabalhou com vários traficantes de drogas conhecidos em seu esforço para enviar armas aos Contras. O detalhe relevante para Rick Ross era que Danilo Blendon era um desses agentes da CIA. A CIA sabia que Blendon estava trazendo cocaína para os Estados Unidos e eles sabiam que Rick Ross era seu principal comprador. Mas a agência fez vista grossa, porque também sabia que os lucros de Blendon estavam sendo enviados para os Contras. Em 1992, Blendon foi preso em San Diego e pode pegar até 10 anos de prisão. Enquanto aguardava julgamento, passou a cooperar com a DEA e teve sua pena reduzida para 48 meses. Ele acabou cumprindo apenas 28 meses e foi solto em setembro de 1994, mesmo mês que Rick foi solto da prisão no Texas. Como parte de seu acordo, Blendon concordou em se tornar um informante e ajudar a derrubar Rick Ross, que, aos olhos da DEA, era uma ameaça muito mais séria. Rick ficou completamente pasmo com a história. Ele percebeu que o tempo todo ele não era nada mais do que um bode expiatório para um homem que considerava seu amigo e mentor. E mais do que isso, Rick, sem saber, fez parte de um dos maiores escândalos da história americana. Durante o julgamento de Rick, em 1996, Alan Fenster usou as informações que Gary havia adquirido para ajudar na defesa de Rick. Fenster tentou pintar Rick como um peão em um jogo disputado pela CIA e até alegou que o relacionamento da CIA com Blendon era ilegal. Mas o júri, que por acaso era inteiramente branco, não gostou da situação de Rick. Em 19 de novembro de 1996, saiu o veredito. Ele foi condenado à prisão perpétua sem liberdade condicional.
Uma das consequências imprevistas do sucesso de Rick, a lei dos 3 golpes. Para combater o aumento do crime relacionado à epidemia de crack em todo o país, iniciada pelo próprio Rick, o governo federal aprovou uma lei determinando que a terceira acusação criminal de um infrator resultaria automaticamente em prisão perpétua. Este foi o terceiro ataque de crime de Rick. Em dezembro de 2004, Gary Webb foi encontrado morto em sua casa com 2 ferimentos a bala na cabeça. Sua morte foi considerada suicídio, embora rumores na internet especulem que ele foi morto pela CIA. Como Rick aponta, Gary foi um rebelde que lutou contra a injustiça e, infelizmente, ele pagou por isso. Rick passou os primeiros 6 anos de sua prisão perpétua na Central Correcional Metropolitana de San Diego. Ele sobreviveu transferindo suas habilidades comerciais de cocaína para o comércio de cigarros e doces, a principal moeda da cadeia. Ele também conquistou um demônio que o perseguiu por toda a vida: sua incapacidade de ler. Aos 38 anos, o ex-multimilionário e chefão do tráfico ainda não tinha ideia de como ler as palavras mais básicas. Agora, sem mais nada para fazer, Rick se encarregou de aprender suas letras. Com a ajuda de um colega de cela, ele finalmente aprendeu o que o Distrito Escolar de Los Angeles falhou em lhe ensinar 2 décadas antes. Foi uma batalha difícil: pronunciar palavras e criar flashcards. Mas logo Rick estava lendo livros como The Autobiography of Malcolm X e Awakening the Giant Within. Não muito depois disso, Rick começou a ler livros jurídicos para ajudar no processo de apelação. 3 palavras chamaram a atenção de Rick enquanto ele lia sobre a lei: contínuo, criminoso, assassino. O que isso significa é que ao longo de toda a sua carreira, Rick realizou uma única onda de crimes contínua: o tráfico de cocaína. Quando ele foi condenado à prisão perpétua, os tribunais disseram que suas condenações anteriores em Ohio e Texas eram crimes separados, o tornando assim um infrator de 3 acertos. Rick e seu advogado argumentaram no Tribunal de Apelações que toda a sua carreira criminosa foi, na verdade, um longo crime. O Tribunal de Apelações do 9º Circuito concordou e reduziu a sentença de prisão perpétua de Rick para 20 anos. Em março de 2009, Rick Ross foi libertado em liberdade condicional. Ele ficou em uma casa de recuperação por 2 meses antes de ser liberado de volta à sociedade. Ele finalmente era um homem livre para sempre desta vez. Hoje, Rick, agora com 59 anos, usa sua vida como um conto de advertência para aqueles, especialmente os jovens, que desejam entrar no jogo das drogas. Ele vai a escolas de todo o país e fala sobre as consequências do tráfico de drogas. Apesar de toda a filantropia em que Rick se envolve agora, infelizmente, nunca compensará o dano que ele fez à sua comunidade. Ao longo da década de 1980, o crack assolou os Estados Unidos, especialmente na cidade natal de Rick, Los Angeles. Foi relatado que as emergências hospitalares relacionadas à cocaína, como overdose, aumentaram 12% em 1985, de 23.500 para 26.300, e 110% em 1986, de 26.300 para 55.200. Ao mesmo tempo, o crime relacionado às drogas aumentou dramaticamente. As lutas pelo território deixaram corpos no chão e as ruas cobertas de sangue. Entre 1985 e 1991, as mortes por armas de fogo entre adolescentes aumentaram 154%. A taxa de homicídios entre jovens negros, em particular, mais do que dobrou no final da década. O aumento astronômico do crime e o aumento das emergências médicas relacionadas às drogas acabaram chamando a atenção dos políticos e da polícia. A polícia local começou a militarizar cada vez mais sua força. O LAPD, o Departamento de Polícia de Los Angeles,
Era famoso por invadir casas de crack usando um tanque com um ariete acoplado a ele. Uma comunidade que já observava a polícia com um olhar suspeito, agora os via tão violentos e destrutivos quanto os Blood e Crips. Em 1986, o governo federal largou o martelo sobre as sentenças por drogas. Foi aprovada uma lei que criou uma proporção de 100:1 para sentenças de crack e cocaína em pó. O que significa que, por exemplo, se alguém foi pego com 6 gramas de crack ou 600 gramas de cocaína em pó, a sentença mínima era obrigatória de 6 anos em prisão. Alguém segurando uma quantidade de crack que pesa o mesmo que uma barra de chocolate pode acabar na prisão para o resto de sua vida. Rick Ross pode não ter percebido o impacto que suas ações teriam em toda uma geração e em toda a sua comunidade. Por meio do tráfico de drogas, ele ajudou a acabar com a vida de centenas de milhares de pessoas, seja por overdose de drogas, guerra de gangues ou prisão perpétua. Hoje, Rick assume a responsabilidade por suas ações e fez de tudo para buscar a redenção. Ele diz que quando começou a vender drogas, no final dos anos 70 e início dos 80, ele o fez para escapar da pobreza. Por quase 10 anos, ele fez exatamente isso. Mas, por mais impressionante que seja a história de Rick, não podemos esquecer que seu sucesso veio às custas de comunidades em todo o país.